Fala aí, seja muito bem-vindo. Mais um Tanino Cast no ar. Para quem achou que a gente não ia durar o 10º episódio, e passa rápido, hein? Eu me chamo Edio e este não é um podcast de vinho, é um podcast com vinho. E como sempre, já deixa o like na confiança, curta, compartilhe, deixa um comentário, fala o que está achando do episódio. Isso ajuda demais o podcast a ganhar novos e novos ouvintes. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com o Renatão, do restaurante Cozy, chefe multipremiado. Chefe, muito obrigado por você estar aqui, cara. Saúde. Prazer e uma honra fazer aqui parte do teu podcast. Vamos tomar aqui esse vinhozinho, né? E eu falo do vinho sempre depois, mas vinho italiano, né, chefe? As pessoas não me entendem muito quando eu critico o vinho do Novo Mundo, mas é que assim, existem muitos bons vinhos no Novo Mundo, sim. Mas, vamos ter um pouco de humildade e vamos lembrar que os caras estão 1.500 anos na nossa frente fazendo vinho. Exatamente. E que né? para bater nos caras a gente precisa de muito arroz com feijão ainda. Não dá para comparar, né? Tem coisa que vem com o tempo, né, chefe? Isso, a maioria das coisas, né? A gente costuma falar, né? O pessoal fala muito de vinho. Já estamos falando de vinho, né? Não é um podcast de vinho, vamos falar de vinho. Nem entrei no roteiro ainda. O pessoal fala assim, pô, mas o vinho brasileiro tá muito bom e não sei. Tá. Sim. Mas a gente está fazendo uma enologia moderna há 30 anos. Os caras estão há 500, isso, 1000. não dá né? pra comparar. Então a gente ficou muito tempo com restrições de importação. Não chegava nem muda de vitis vinífera. É isso. Imagina chegar barrica, chegar tanque, né, o acesso, enfim. Então, óbvio, a gente está num momento muito bom. Melhorou muito, mas ainda não dá pra comparar. Exato. Tem coisas muito boas? Tem, de verdade. De novo, falando de vinho. Abri uma caixinha de pergunta no fim de semana. Pô, não tinha nada. Fim de semana, sei lá, né? De sexta até quarta, pra mim foi tudo domingo, Fim de semana. né? E não sei que dia que foi. Era carnaval, tá, gente? É gravado. E mandaram assim, o espumante brasileiro já é top 3 do mundo? Não, peraí, você tá me botando uma saia justa, mas vamos lá. É muito bom, tem produtores e produtores. Beleza, então champanhe. Aí você vai tirar quem para incluir? Tem cava, tem Franciacorta, tem espumante no mundo inteiro. Aliás, Franciacorta eu prefiro do que champanhe algumas vezes, sabia? Tem produtores. Em quase todas, na verdade. Eu tenho um fraquinho pela Itália, né? Então, aí tende, né? Mas eu já fiz as cegas, assim, de preferirem Franciacorta. Não é? Eu acho que eu estaria nessa votação. Renatão, vamos pro início aí. Como é que você entrou na gastronomia? Conta um pouquinho da sua história. Cara, servir até de pano aí pra nossa conversa. Manja aquela criança chata que tá sempre na cozinha. Deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Deixa eu fazer a farofa, o suco, qualquer coisa. Uhum. Eu sempre fui muito hiperativo, na verdade, né? Assim, como a maioria dos profissionais de cozinha. Estranho, né? Mas é um perfil meio psicopático da coisa. Aquela criança agitadíssima que é onde eu cansava de brincar muito rápido, eu cansava de qualquer coisa muito rápido, menos estar na cozinha. Isso desde muito pequeno, né? E, obviamente, que a minha carreira estudantil foi medíocre, como de todas as crianças que têm esse tipo de problema, entre aspas, porque eu nunca encarei como se fosse um problema. E o meu pai via lá atrás que eu não era talhado para trabalhar no escritório sentado 8 horas por dia, de segunda a sexta. Né? E aquilo trabalhava ele, porque ele era um cara muito preocupado com o nosso futuro, né? Meu e da minha irmã. E aí, cara, foi chegando perto do vestibular, 17 para 18 anos, nessa época eu já cozinhava com ele. Meu pai não era cozinheiro, tá? Ele teve um restaurante, quando eu era pequeno, devia ter uns 11 anos, 10 anos de idade, que ele se juntou com 3 amigos e quebraram a cara, como todo mundo faz. Vamos abrir um restaurante e quebrar a cara, porque assim, ainda é um business que é encarado como amador, né? Todo mundo acha que pode ter um restaurante, todo mundo acha que... Vou aposentar do mercado financeiro e abrir um restaurante. É padrão. Como perder 5 milhões de reais, né? Esse é o roteiro, né? E então assim, meu pai caiu nessa armadilha lá atrás, né? Eu tô com 46, eu tinha 10 a 36 anos atrás. Mas cozinhava muito bem, e ele cozinhava para os amigos. E meu pai era advogado, ele era procurador aposentado e advogado. E aí ele se metia, o sócio dele era metido na OAB estadual, não sei o que e tal, e eles faziam reuniões que sempre acabava com cozinha, né? Com comida.
o que acontecia? Eu ia com meu pai nessas reuniões, onde ele me ajudava no começo. A hora que a reunião começava, ele ia para a reunião e eu terminava e servia. Já servimos, sei lá, 80 pessoas. Aí já era meio que uma confraternização, eu e ele na cozinha. Mas você com 11 anos já... Não. Nessa época eu já tinha uns 15, 16. Tá. Não, mas mesmo jovem já mandava ver. Já era bom porque eu tinha autorização para matar aula, né? Porque isso tudo era um dia de preparo. Era genial, a gente saía cedo, ia no mercado, fazia as compras, fazia... Então, e matando aula com propriedade, né? Com o pai do lado. Então não tem matada melhor do que essa. E aí meu pai, percebendo que eu não era talhado pro trabalho normal, mesmo assim ele falou, olha, se tu quiser, eu não te aconselho, mas se tu quiser seguir a área do direito, vai, né? Estuda, tal. Quando tu terminar, vem pro escritório e vamos embora. Ele já tava louco para ir embora mesmo. Para mim teria sido a solução mais, entre aspas, tranquila, né? Porque já ia pegar um escritório andando, né? Não precisava fazer o nome. Seria mais fácil, entre aspas. Aí fui fazer um estágio no escritório dele. Eu tinha um cabelão comprido na época. Aí, porra, se arruma todo, né? Prende o cabelo, aquela coisa. E naquela época não era consulta digital, né? Nos processos. Tinha que ir ao fórum, ver os processos. Então eu comecei a fazer essas voltas de fórum para ele. Que ele de novo, ele já não tava mais com o saco para fazer. Me mandava o Aspone, né? Aí eu. E, cara, durou, sei lá, um mês e meio, e é muito chato. E aí, por que é muito chato? Porque ninguém liga pro advogado pra dizer que tá tudo bem, né, cara? É só pepino o dia inteiro, e pepino que não é teu, cara. Pra mim, as pessoas ligam quando querem comemorar. Pô, Renatão, fechei o negócio, vamos fazer um jantar, quero ir aí, tô comemorando alguma coisa. É muito mais legal hoje do que naquela época, entendeu? E, bom, e aí foi. Falei, pô, rapaz, não vai ser direito. Ele assim, que tal publicidade? Tu é um cara extrovertido, né, criativo, fala pra cacete. Falei, bom, beleza. E tudo que ele me dizia, eu aceitava, porque eu tava também muito perdido, né? Até então, cozinhar profissionalmente, tô te falando de 94, não era normal no Brasil, né? Aí... E o fato de eu concordar com ele sempre começou a incomodar ele. Porque ele percebeu que eu tava muito perdido. Aí ele falou, quer saber, Dilma, esquece faculdade, não vai fazer mais nenhuma faculdade. Vou te mandar pra Europa, tu vai ficar uns 4, 5 anos lá, aprende a falar umas línguas, vai ser gente, absorve cultura, quando tu voltar a gente resolve. Eu falei, tá bom, né? Ganhei na loteria, né? Falou, só tem um porém, não vou te sustentar, não é fácil assim, né? Até porque ele não teria condições de me sustentar tendo uma vidinha de novela na Europa. Aí eu falei, tá bom, tudo que ele falava eu aceitava, né? Isso 18 anos, mais ou menos. 17 para 18. Aí ele falou assim, só que então nós temos que arranjar uma profissão pra ti, mas uma profissão coringa que tenha no mundo inteiro, né? Que seja cabeleireiro, que seja pizzaiolo, que seja uma coisa que no mundo inteiro tem e que tu consegue sobreviver. Aí a gente optou por pizzaiolo justamente por essa minha predisposição de cozinha, de fazer comida, né? Só que aí ele começou a procurar o curso de pizzaiolo e não achou, porque na época não existia, né? Não achava. Ele foi conversar com um amigo dele que era do clube dos dirigentes lojistas, uma coisa assim. Não lembro da instituição que era. Mas uma instituição ligada ao Sistema S, né? Senac e tal, não sei o quê. Aí na mesa do cara tinha um folheto oferecendo vagas para o curso de cozinheiro-chefe internacional do Senac de São Paulo, abrindo a primeira turma. Puta, esse homem chegou em casa eufórico. Achei. Aí eu falei, o que foi, cara? O que tu achou? Me deu o folheto, né? Eu li e devolvi pra ele. Falei, tu não leu até o fim, né? Ele, por quê? Falei, 32 vagas pro Brasil inteiro. O que te faz pensar que eu vou passar numa seleção dessa? Sabe o que ele fez? Deu um tapinha no meu ombro e falou assim, te vira, minha parte tá feita. Agora é contigo. Vai lá e entra. Né? E aí ele falou assim, tu não tá indo pra São Paulo semana que vem? Ia ter show do Rolling Stones no Pacaembu, 94, aquela turnê do Voodoo Lounge, sabe? Que tinha os bonecão de plástico que se balançavam. É esse que saiu o Gol... Que a Volks lançou o Gol dos Rolling Stones? Deve ser 94. 94, pode ser que seja. Falei, ele falou assim, beleza, quando a galera voltar do show, tu fica lá e faz a prova, o que quer, não sei o quê. Na verdade, a seleção era muito mais uma entrevista do que outra coisa. E aí eu peguei e vim, né? De novo eu não pude dizer não pra ele, né? Aí cheguei em casa, falei, bom, agora que a minha parte tá feita também, vamos ver o que vai dar. Passou um tempo, recebi o telefonema dizendo que eu tinha sido selecionado para a segunda turma daquele ano, que começaria em maio.
de 95. Ah, eles abriram 2 turmas, Abriram então, a de março e abriram a de maio. Entendi. Cada uma com 16 pessoas. Tá? Na primeira turma estava Jefinho Rueda. Passou para a primeira turma. Paulo Barros, do ECOC também. Não mais do ECOC, do Modern Mama, né? Eles da primeira. Rodrigo Martins da terceira. Eu da segunda. E era a galera que ia estudar cozinha, não pelo glamour, né? A gente queria aprender, na verdade, né? Não era hype como é hoje, né? Aliás, era bem pelo contrário, né? Todo mundo achava que era mais uma maluquice que eu tinha inventado, né? E beleza, aí vim para São Paulo, para Águas de São Pedro, né? Uhum. Fiquei lá, fiz meus estágios no Rio de Janeiro e o plano era o quê? Era ir para Europa, né? Com a ideia de ficar uns 4, 5 anos no máximo. O que aconteceu? Minha carreira acabou evoluindo de um jeito na Europa que eu não esperava, né? Eu cheguei a ser subchefe executivo de um 2 estrelas Michelin na França. Uhum. E que eu jamais almejaria isso, né? É, assim, é bem uma coisa que eu me orgulho bastante, inclusive. Né? Porque não teve pistolão, eu consegui esse posto, né? E isso me orgulha muito. E acabei ficando muito mais tempo do que eu tinha planejado, que era, sei lá, 4, 5 anos, acabei ficando 10. Na verdade, deu 9 anos e 11 meses, né? 10, né? Dá para arredondar para 10. E, bom, e aí, entre idas e vindas, né? Cheguei na França, fiquei 5 meses. Mas você vai para a Europa assim que termina a faculdade? Assim que termina. Tá. Assim que termina. Concluiu e foi? Fui em janeiro de 97. Aí, e voltei em dezembro de 6. Uhum. Né? Aí, o que aconteceu? Cheguei na França, fiquei 5 meses. Eu estava ainda na expectativa de fazer o meu passaporte alemão, para poder ficar e trabalhar e tal. Minha mãe é filha de alemão. Então, assim, como o parentesco é perto, teoricamente não ia demorar, mas demorava, não é? De novo, na época não era online, tinha que mandar os malotes para a Alemanha, entendeu? Então, o que os caras faziam? Esperavam juntar um monte de processo para mandar de uma vez só. Nessa brincadeira, às vezes, a documentação demorava, sei lá, 2 anos para ficar pronta. Eu não quis esperar no Brasil, fui embora. Cheguei na França sem a documentação necessária. Visto de turista. Passaporte verdinho, na época era verdinho ainda, né? Não era o azulzinho. Aí fiquei 5 meses lá, a grana que o meu pai me deu para esse começo tava acabando, né? E aí, porque eu tinha... O que ele me deu de grana? Ele me deu uma graninha, pouca, e 1 mês de escola e alojamento pago. Falou, agora te vira. A passagem de volta estava marcada para a semana seguinte da chegada, tá? Que era para não dar uma dor de barriga e o cara voltar, entendeu? A ideia era ficar mesmo. Aí comecei a ficar... cheguei, me instalei na França, arranjei uma outra escola na sequência dessa que o meu pai havia já reservado para mim. A escola daí de francês, Aí né? de línguas, exatamente. Né? A faculdade de letras de Nice tinha uma... Acho que ainda tem até hoje. Um programa de ensinar francês para estrangeiro que era muito legal. Inclusive é a língua que eu melhor falo hoje. Às vezes eu ainda sonho em francês. Caramba. Tá ainda realmente impregnou, sabe? E que era muito bom esse negócio. Aí, bom, fiquei lá estudando, tentando arranjar emprego, não dava. Os caras falavam, cadê o documento? Não tenho. Aí, então, puta, não dá, não sei o que e tal. E a grana acabando, né? E aí comecei a ficar preocupado. Aí eu morava com um brasileiro, pô, Felipe, era engraçado. Falei, Felipe, estamos na merda aqui, vamos pra Londres, porque eu tinha ouvido falar que em Londres dava pra trabalhar sem visto, sem nada, né? Que é uma baita de uma mentira, né? E aí, beleza, vamos pra Londres. Aí cheguei em Londres, cara, me organizei. Aquele esquema, né? Porra, tem um monte de brasileiro que mora nesse lugar, vai lá, conversa, aluga um quarto e vamos ver o que vai dar. E onde você vai, você acha um brasileiro pra desenrolar um esquema, né? Sempre tem. Sempre tem. Aliás, tem pra cacete. Aí, cara, cheguei na Inglaterra, falei, liguei em casa, ó, tô aqui e tal, não sei o quê. Meu pai falou, porra, a cidadania saiu. Eu falei, não. Agora que eu tô aqui, vou ficar, né? Vou ficar, vou aprender a falar inglês direito, né? Que a gente acha que as aulinhas do CCA funcionam, mas na hora H... Não. É você pisar no país que você descobre que não fala. Aí foi tranquilo. Aí fiz o meu passaporte, né? Aí abriu todas as portas, né? Aí era só uma questão de querer mesmo. Aí fiquei 2 anos, acabei ficando 2 anos em Londres. Aí depois eu fui... Na época eu trabalhava no Ritz de Londres. No hotel. No Hotel Ritz de Londres. E aí foi um chefe francês fazer uma semana gastronômica lá. E
como eu era um dos poucos na cozinha que falava francês, com exceção dos confeiteiros, que eram todos franceses, eu fiquei ajudando ele pra tudo. Então os caras me tiraram do meu posto e falaram assim, ó, fica com ele, tudo que ele precisar, tu... Então eu fiquei uma semana com ele, o cara me adorou e falou, você não quer trabalhar comigo na França? Eu falei, quero. Aí fui pra França com ele, fiquei só que com um contrato moral a ser cumprido. Ele falou, te levo, mas tem que ficar no mínimo 2 anos. Eu falei, beleza. Aí fui pra Cannes daí, né? Na verdade eu morava em Valoris e trabalhava em Cannes, né? Que é tipo... Valoris é no alto e Cannes é na beira do mar. E por razões óbvias, monetárias, eu fui morar em Valoris, né? E passou-se os 2 anos, fui conversar com ele, falei, ó, chefe, nosso contrato chegou ao fim. Ele olhou pra mim, já? Falei, puta, eu também achei rápido, mas já foi. Aí ele virou pra mim assim, o que você quer fazer? Falei, pô, eu tava pensando em Espanha ou Itália e tal, já tinha um contato na Espanha, já tinha começado a mexer uns pauzinhos, né, com um amigo em comum, não sei o que e tal. Aí ele virou pra mim assim, se tu quiser ir pra Itália, eu tenho uma grande amiga que tem um puta restaurante em Firenze e eu já vou ligar pra ela agora. Na minha frente ele pegou o telefone, ligou, ela não tava em Nova York fazendo um evento. Aí ele deixou um recado assim, que fala pra ela me ligar urgente, que é super importante, que eu preciso falar com ela, não sei o quê. A moça liga de Nova York pra ele no mesmo dia. O que aconteceu, Bruno? Por que você tá tão apavorado? Falou, não, tem um chefe de partie aqui, quer? Ela, pô, quero, tô precisando, tal. Acabou encaixando certinho, mandou meu CV pra ela. Via fax. Né? De novo, né? Coisas que não tem mais hoje em dia, né? E... Só um parênteses, você acredita que tem? Nem fodendo. E pior, esse amigo ele mora na Pensilvânia, ele foi renovar alguma coisa, seguro, alguma coisa burocrática. E o cara falou, não, você me envia por fax. Aí meu amigo, te envio por e-mail. Não, a gente não tem e-mail. Eu falei, cara, eu não acredito. Ele me mostrou, mandou foto. Como faz pra mandar um fax hoje? Eu não sei. Sei lá, ele foi em algum lugar que enviava fax, mas não faz sentido alguém receber um fax e exigir. Nenhum. Eu não acreditei, ele teve que me mandar, e eu falei, cara, é impossível as coisas. Mas enfim, pode voltar. Aí ele foi, essa é uma parte muito bacana, porque assim, ele, nesse meio tempo, né, a minha namorada da época tinha ido pra lá, ela tinha ido pro Canadá, depois a gente se encontrou em Londres, tal, não sei o quê, casamos. E já tava no 2º filho nessa época aí, né, dos meus 2 mais velhos nasceram lá. E aí esse meu chefe, que chama Bruno G, falou com a Madame Feolde e falou assim, olha, negócio é o seguinte, gostou do moleque? Gostou. Então tá, ele só sai daqui pra ganhar tanto. Negociou o meu salário. Boa. Aí ela falou assim, pô, Bruno, mas aí tu vai me quebrar, porque ele vai ganhar mais do que os outros da mesma função, tal. Ele falou, não tô perguntando quanto ganha os outros, tô dizendo que ele precisa ganhar pelo menos isso. Na época dava 2 milhões de liras. Eu já fui milionário, cara. 2 milhões de liras, que na conversão virou 1.500 euros. Tá. Mas era milhão, né? Eu já ganhei milhões. E aí ela acabou aceitando. E aí eu fui pra Itália, fiquei 2 anos nesse restaurante também, que na época tinha 2 estrelas Michelin. Depois voltou, já havia tido 3, aí perdeu, na época que eu tava lá, eles recuperaram 1 ano depois que eu fui embora. Na verdade, quando eu cheguei já tinha 2, né? Aí quando eu fui embora, no ano seguinte, eles recuperaram a 3ª e tem até hoje, chama Enoteca Pinchiori. Bom, ainda bem que você chegou, já tinha 2. Já pensou, tinha 3, você chegou, foi não, pra 2, você saiu, Deus, voltou pra 3? Ainda bem. Não, e aí o cara fica com fama de azarado, não é bom. E aí fiquei 2 anos na Itália também. Aí o mesmo amigo que tinha começado a organizar as coisas pra gente fazer, pra eu ir pra Espanha, me manda uma mensagem. Ele tava trabalhando aqui na América do Sul, né? Que ele tava. Não me lembro se era Guatemala. Esse era um confeiteiro amigo meu que deu a doida, começou a viajar o mundo inteiro e não parou até hoje. Aí já fez Líbano, eu não me lembro onde é que ele tava aqui na época. Nessa época eu já tinha e-mail. Me mandou um e-mail, falou, ó, liga pro Jean-François Rouquette que ele quer falar contigo. Liguei. Falei, ô chefe, tudo bem? Aqui é o Renato, eu já tinha encontrado com ele uma época. Falou, pô, queria falar contigo, não sei o que, tô precisando de um subchefe. Falei, tá bom, e o que eu tenho a ver com isso? Falou, não, quero que você seja meu subchefe. Aí eu falei, chefe, você lembra quem é, né? O Renato, aquele cara. Você não tá confundindo, né? Ele falou, tá achando que eu tô gagá? É óbvio que eu sei quem você é. Me deu uma bronca, já falei, puta, esse é dos meus, né? Aí
Pô, vem aqui para Paris que eu preciso te mostrar o projeto, não sei o quê. Falei, beleza, isso era agosto, julho para agosto a gente ia ficar de férias na Enotec. Eu falei, tô indo aí, não sei o quê. Fui lá, mostrou o restaurante, tava em obra ainda, preciso disso, daquilo. Ia começar a obra ainda, não tava em obra, ia começar a obra, mas eles já tinham alugado o imóvel. E você quer? Eu falei, quero, só que assim, né, chefe? Eu tenho... Na época eu tinha esposa e 2 filhos, né? Uhum. Preciso de um tempo para me organizar. Quando é que vai ser? Quando é que não vai? Ele disse, não, isso aí quando estiver faltando 1 mês e meio eu te aviso. Tá bom. Fiquei tranquilo. Aí ele me ligou depois do mês e meio. Atrasou. Falei, tá bom. Passou mais um tempinho. Não vai dar mais. Não vou mais. Deu um rolo com os investidores, a turma brigou, não sei o quê. Falei, tá bom, chefe, tô aqui à disposição. Ele disse, não, mas já tô de olho num outro lugar aqui, lá na Côte d'Azur de novo, lá onde eu sei que tu já trabalhou, a tua experiência vai ser mais válida ainda, porque é bem na fronteira com a Itália, então tu vindo daí vai ser legal pra nós, não sei o que e tal. Falei, tá bom, tô à disposição de novo. Ele ligou de novo, não vou mais. Mas eu botei um amigo meu e ele quer falar contigo. Eu falei, tá bom, vou lá falar com ele. Só que aí era pertinho, dava pra ir de carro. Que eu tava em Firenze e esse restaurante era em Es Village, que é logo depois da fronteira italiana ali, do lado de Menton, do lado de Mônaco. É bem pertinho da Itália, dava umas 4h30, sei lá, 5 horas de viagem. Aí liguei pro cara, chama Felipe Labé, falei, ô chefe, tudo bem, Renato? Assim, já tô sabendo. Vem aqui falar comigo. Falei, tá bom, só posso ir na segunda, que eu tô de folga. Não tem problema. Cheguei lá, cara, foi uma das coisas mais interessantes que aconteceram na minha vida, esse primeiro contato. Aquela sensação de conhecer uma pessoa desde sempre, sem nunca ter visto ela. Sabe quando o negócio flui de uma maneira bizarra? E foi recíproco e verdadeiro, sabe? Foi muito legal. E aí ali a gente resolveu, só que como ali era o hotel e ele já tinha sido contratado, não tinha mais problema. Então, aí eu cheguei, acertamos, apertei a mão dele, cheguei na Itália, avisei, vou embora tal dia, porque arranjei um outro emprego, tal, não sei o quê. Para eles foi bom porque eles iam fechar o restaurante para fazer uma reforma longa. Então, ficar me pagando em casa não era negócio também. E aí deu tudo certo, ninguém saiu magoado e foi tudo bem. E aí comecei a trabalhar com esse cara, fiquei lá 3 anos com ele como subchefe executivo. Não, mentira, na verdade o primeiro ano era só subchefe, no segundo ano eu fui subchefe executivo. E fiquei 3 anos lá, foi muito bacana, aprendi muito, muito, muito. Assim com todos, né? Não vou desmerecer ninguém, mas com ele o legal foi esse lance de feeling mesmo que rolou no primeiro dia, sabe? E foi muito bacana. Bom, esse é um resuminho, né? 20 anos em 15 minutos. Não, mas tá... me chamou a atenção e nem tá no roteiro. Como que funciona para o restaurante ganhar a estrela Michelin? E se o restaurante ele já começa a basear suas ações pensando nessa estrela ou é um negócio muito natural? Não é nada natural. Tá? Não é nada natural. Você precisa entender o que o guia quer. Tá? Por exemplo, aqui no Brasil a gente só vê quem tem para entender que é só fazer o que o guia quer. Com uma única exceção no mundo, não é só aqui daí, que são os japoneses. O Michelin paga pau para os japoneses e tem que pagar mesmo, pelo lance do rigor. Então, assim, o restaurante japonês ele tem uma classificação diferente. Eles são... Tanto é que em Tóquio tem mais estrelado que Paris, por exemplo. Sim. Né? Tóquio tinha 3 estrelas que era numa estação de metrô. Perdeu porque perdeu as 3 estrelas de uma vez só, porque o inspetor não conseguia lugar para reservar. E como é que ele vai avaliar um lugar que ele não pode visitar? Caramba. E o cara não tá nem um pouco preocupado, continua lotado e tá tudo bem. Tá? Então, assim, tu precisa entender o que o guia quer e trabalhar para isso. Né? Quando eu digo trabalhar para isso, é diferente das listas, todas elas, a gente não precisa citar nenhum nome, mas todas elas aí é um trabalho de política. Você precisa falar com quem tem que falar e puxar o saco de quem tem que puxar, e aí vai. O Guia Michelin, ele tem critérios. E aí, você entendendo os critérios, você vai trabalhar em cima daquilo. Obviamente que sem perder a tua identidade, né? E trabalhando de um jeito coerente. Tá? Mas não tem nem nada de espontâneo. A própria visita é agendada, então? Não. Ela é anônima. Ela é agendada, tá. Mas o cara não fala, sou Michelin. Você não sabe quando o cara vai. Inclusive, quando ele se apresenta, é porque já foram mais de uma vez lá. Tá.
Ele só se apresenta quando... Na 10ª, assim, ó, já foi, viu? Não Ó, adianta agora. Esse lugar que quando eu mudei da Itália para França, o último agora, o que aconteceu? Chegou a equipe inteira nova, que o chefe antigo tinha saído e o restaurante tinha 2 estrelas. A saída do chefe coincidiu, ele saiu, sei lá, uma semana depois do guia estar impresso, do ano seguinte. Então, ou seja, no ano que a gente chegou, a gente já tinha 2 estrelas. Só que o chefe vinha de um lugar de uma estrela só. Só que o guia estava impresso. Então a gente tinha 2 estrelas. Tá? O que era? Era um hotel que fechava, que trabalhava de março a novembro, tá? Ou seja, 8 meses. E como a gente já ganhou 2 estrelas, entre aspas, sem fazer nada, a gente recebeu 13 visitas em 8 meses. Dá mais de uma por mês. Para validar aquelas 2 estrelas. Para validar aquelas 2 estrelas. E o cara só se apresentou na última. Falou, olha, é a 13ª vez que eu venho. E aí já pode ficar tranquilo, a 2ª estrela tá aí. Foi como se a gente tivesse ganho, na verdade, essa 2ª estrela, né? Só que ela já estava lá no guia. Inclusive, nessa época, o Guia Michelin tinha uma coisa que era o Espoir, né? A esperança, 3 estrelas. Que era como se fossem 2,5 estrelas. Né? Nós fomos Espoir 2 anos seguidos. Olha só. E nunca veio a 3ª, até hoje eu não entendo por quê. Porque era um trabalho bem bonito que a gente fazia ali. Não sei se aí entrou um pouco de política, não sei, porque realmente a gente se levava no máximo do máximo. Porque era um período curto, né? 8 meses de trabalho, teoricamente é curto. Só que quando tu trabalha 17 horas por dia, acaba ficando longo e cansativo e intenso, né? E a gente se dava ao máximo, cara. A gente fez um trabalho muito bonito, muito moderno pra época, né? Quando eu digo moderno, não digo esfera, essas... comeu, saiu fumaça, nada, essas palhaçadas. Mas muito atual, na verdade. Que eu acho mais legal falar atual do que moderno, sabe? Moderno soa invencionice. E aí eu não gosto muito. E a sua vinda pro Brasil? Por que decidiu voltar? Como é que foi? Cara, então... eu Vinda saí... não, né? Volta, né? Volta, né? Eu saí do Brasil querendo voltar, né? E, de novo, o projeto era 4, 5 anos. Fiquei 10. Falei, tá bom, né? Dobrou a meta. Né? Cheguei na meta e dobrei a meta, exatamente. E aí a gente já tava com 2 filhos, queria ter mais um, e aí na Europa fica meio complicado, né? Assim, longe de mãe e pai, não tem grana pra pagar ninguém pra ajudar, aí começou a ficar uma rotina pesada, né? Se a gente quisesse ter mais um filho. Com 2 estava tranquilo, a gente tinha uma vida bem confortável. Aí o que eu fiz? Eu mandei uns currículos. E a turma cagou na minha cabeça. Ninguém nem respondeu. Falei, caralho. Falei, pô, experiência fora, né, cara? Chefe internacional Michelin, né? Porra, os caras não tiveram a decência de responder. Falei, beleza, né? Não, vou continuando aqui, né? Não tava perdendo nada, estando lá. Aí o que aconteceu? O Emmanuel Bassolet, que é um querido, na época ele era casado com a melhor amiga da minha ex-esposa também na época. Atual na época, né? E aí ela foi lá e passou pra visitar a gente. Ele comentou, pô, Renato, você não quer voltar e tal? Falei, pô, mano, eu até quero, mas assim, eu acho que a turma não me quer, né? Ele falou, não, me dá o teu currículo que eu dou na mão das pessoas. Tal. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Solta a voz. Se alguém pedir, eu te mando. Não sai entregando. Né? Porque daí o cara... Vamos fingir de difícil, já que eu me ofereci e ninguém quis, vamos despertar o interesse para fazer o contrário. Aí não deu outra, ele voltou pro Brasil. O Cantalupe estava precisando de um chefe, porque o Naim estava indo embora. Aí ele falou, pô, tem um Cantalupe, não sei o quê, de um amigo meu, o Daniel. Falei, tá bom, aí mandei para ele. E aí comecei a conversar com o Daniel. E aí falei, vim para cá com as coisas, entre aspas, acertadas. Inclusive, eu tomei uma puta bronca do meu pai. Como é que você vem pra cá? Não assinou porra nenhuma, mulher, 2 filhos. Falei, pai, tá semi-apalavrado. Né? Vamos ver o que vai dar. E aí, obviamente, que deu certo, né? Foi tudo bem. Fiquei lá 2 anos e meio. E aí, eu resolvi abrir o Cozi. Então, veio pro Cantalupe e o próximo passo já foi o Cozi. Já foi o Cozi. 2 anos e meio depois foi o Cozi. E como é que você descreve o Cozi hoje? Cara, o Cozi hoje é um restaurante... italiano, com um sotaquinho brasileiro, tem algumas coisas, sei lá, nhoque de mandioquinha, tem umas coisinhas mais abrasileiradas,
Tem um pouquinho de internacional também, tem lobster roll, sabe? Tem umas brincadeiras assim. A raiz é italiana sem levantar bandeira nenhuma de região. Lobster roll você fez nenhum dos chefes na rua? Fiz. Não, do agro, não foi? Chefes no... Não era chefe na rua, era chefe no agro, isso mesmo. No Ibirapuera. Fiz, foi sucesso. Aí eu falei, vou fazer no restaurante. Só que no agro a gente fez grandão, né? Quer dizer, grandão, tamanho normal. E no restaurante eu sirvo mini, 4 pequenininhos. Tá. Que é pra galera compartilhar. Né? Então, assim, tem uma brincadeira um pouco assim. Então, assim, é italiano, mas não é tipo italiano do sul da Itália. Não, é italiano e tem um pouquinho do mundo aí. Na verdade, é um mix das minhas experiências, né? Por mais que seja italiano, por exemplo, na hora de fazer o ossobuco, a base de cocção do ossobuco é completamente francesa. É exatamente igual fazer na França. Entendeu? Mas na França ninguém come ossobuco. Então, assim, é um mix das minhas experiências com uma bandeirinha italiana. Vai. E lá a gente faz tudo, né? Eu costumo dizer assim, as pessoas têm mania de dizer que fulano de tal faz pão artesanal. Não quer dizer nada, né? Porque artesanal pode ser artesanalmente uma merda. Né? E lá a gente faz praticamente tudo. Pode não ser o melhor do mundo, mas pelo menos é único nas coisas que a gente fabrica. Então, eu faço desde os pães até sorvete. As massas frescas são feitas no dia ou na hora. Tudo depende né, do movimento do restaurante. Cozinha nunca serviu um prato de massa seca na vida dele. Nós temos já 14 anos de história. Nunca servi massa seca. Não que eu não goste, porque tem massas secas muito boas. Mas, de novo, eu prezo pela autenticidade. Então, assim, massa seca, todo mundo pega um termômetro, cozinha e faz. Massa fresca, daquele jeito, só tem no cozinha. Né? Então, assim, o fato de eu rechear as massas na hora, por exemplo, o que eu garanto com isso? Uma massa mais fina e um recheio mais úmido, ou seja, uma coisa muito mais delicada. Pessoa que trabalha com massa recheada, por exemplo, que faz pré-cozinha e tal, o que ele tem que fazer? Obrigatoriamente ele tem que aumentar a espessura e diminuir a umidade. Eu posso trabalhar no máximo da espessura e o meu recheio o mais cremoso possível. Por quê? Porque eu faço e cozinho. Né? Não dá tempo dela encharcar, nada disso. Então é isso. A gente faz tudo que pode ser feito lá. Eu só não faço lá coisas que eu não tenho maquinário para fazer. Sei lá, tipo mussarela. Se não fazia também. E hoje sua atuação no restaurante é óbvio que é tudo, né? Mas como é que é seu dia a dia? Você ainda fica na cozinha? Cara, eu sou o que menos cozinha. Né? Normal, né? O maestro é o cara que não tá tocando um instrumento nenhum na hora da sinfonia, né? Mas, por exemplo, vamos lá, eu chego às 9h30, 10 horas, vou resolver o executivo, que é feito no dia. Não me lembro de ter repetido uma sequência nesses anos. É mesmo? Tá? Que é uma coisa que me faz poder encaixar no custo, né? Sim. Porque eu não compro ingrediente pro executivo, eu uso o que eu tenho lá. Então isso é uma grande mão na roda, né? E a gente resolve o executivo, eu e a minha subchefe, que tá comigo, vai fazer agora, dia 2 de março, vai fazer 13 anos que ela tá... 13 ou 12? 12 anos que ela tá comigo. Faz 12 anos que ela tá na cozinha e 12 anos que ela tá comigo, então a gente tem uma relação muito firme, né? Assim, a gente se entende muito, a gente se fala pouco e se olha muito. A gente só se olha e já se entendeu, assim, sabe? E aí a gente resolve isso aí, vamos decidir o que é. Aí vejo com o comprador se tem algum pepino para resolver. Alguma reunião, eu gosto de marcar tudo de manhã. Minhas coisas eu gosto tudo de manhã, porque assim, o pessoal aqui em São Paulo usa uma desculpa eterna que é o trânsito, né? Lembrando que o trânsito tá aí todo santo dia, né? Então, assim... Hoje eu saí de casa para vir para cá com 45 minutos para chegar, olhei no aplicativo, ia chegar 3 minutos atrasado, o que eu fiz? Te mandar uma mensagem. Pô, eu saí 45, não é que eu precisava atravessar a cidade, eu tava perto, mas é que tava caindo o mundo, então eu te mandei a mensagem. As pessoas, não, eles acham que tem meia hora de lambuja só porque tem trânsito. São Paulo tem trânsito absolutamente todos os dias. E então eu marco as minhas coisas tudo de manhã. Reunião, essas coisas tudo de manhã. Então eu resolvo. Aí faço o almoço. Aí saio, vou dar uma descansada. Sou adepto da siesta. Né? Desde sempre. Porque assim, como a gente trabalha almoço e jantar, a minha noite é muito curta. Né? Porque eu chego em casa, sei lá, 11h30, meia-noite e meia. E ainda pilhado do serviço. Então não é que eu chego em casa, tomo banho, deito e durmo. Não é assim.
Precisa dar uma baixada na adrenalina. Vai desligar 2, 3 da manhã. É né? isso. Então aí acordo 7h30, 8 horas. E a noite acaba sendo muito curta. Então, essa desligadinha no meio da tarde, ela me acompanha já desde que eu comecei a cozinhar. E sempre trabalhei os 2 horários, né? Não tive nunca a sorte de trabalhar um horário só. Aqui no Brasil, a legislação é bem complicada com isso. A gente não consegue fazer. Eu tenho 2 equipes, né? Uma da manhã e uma da noite. Já na época, quando abriu o Cozinha, não tinha, que a gente conseguia fazer um intervalo um pouco maior. Mas hoje sou obrigado até porque o restaurante não fecha. Fica aberto de segunda a quinta, do meio-dia às 11, de sexta e sábado, do meio-dia à meia-noite, e domingo, do meio-dia às 10 direto. Então, assim, eu sou obrigado a ter 2 equipes mesmo. Então a gente acaba resolvendo esse problema deles assim. E é isso. Então não tem muito glamour, né? Aí umas 7 e pouco eu volto pro restaurante, faço o serviço da noite e vou embora. E como é que é a escolha dos ingredientes do restaurante? Tem alguma coisa da Europa que você sente falta e tem alguma coisa no Brasil que você fala, cara, se eles tivessem isso lá... Olha, sinto muito mais falta estando aqui das coisas de lá do que o contrário. Uma coisa que era muito legal lá é a seriedade com que, por exemplo, sei lá, o teu fornecedor de hortifruti, ele trata o trabalho dele. Então, por exemplo, às vezes eu ligava pro cara, era um atravessadorzinho que ia nos lugares e comprava as coisas de produtor local mesmo e trazia para nós. Eu dizia para ele assim, preciso de 30 tomates, todos eles com 45 gramas, todos eles com verdinho. E deixava esse recado na secretária eletrônica dele às 11 da noite. No dia seguinte, quando eu chegava na porta do restaurante, estava lá, os 30 tomates, pesadinho, com 45 gramas, com verdinho. Mesma coisa o fornecedor de peixe, sabe? Assim, a gente só... Não quero falar mal dos meus parceiros, mas assim... Aqui a impressão que dá é que o cara quer se livrar, tirar do estoque dele e botar no teu. E você que se vire. Tá? É raro, mas acontece muito. Então é isso que eu sinto mais falta. Seriedade de relação de fornecedor e cliente, né? Mas de algum ingrediente específico? Os cogumelos, né? Trufa, a gente Cogumelo, trufa, fruto do mar vivo, né? Lagostim vivo. A lagosta deles, a lagosta do hemisfério norte é mais saborosa que a nossa, né? Inclusive, é um outro bicho, né? Tem as garrinhas, né? Aquela lagosta de desenho animado, né? É bem diferente da nossa, aquela lagosta de água quente, que é um pouco mais... Um pouco não, é bem diferente, né? E eu prefiro a outra. Não, basicamente isso. E o vinho, como é que ele entra na sua cozinha? Cara, eu uso muito na cozinha. Uso muito vinho. Muito, muito. Desculpa. Cara, eu compro vinho bom pra cozinhar. Sim. Tá? Porque, assim, não dá pra fazer milagre. E se o vinho não é bom pra beber, não é bom pra comer. Isso dito, ninguém vai botar um Nebbiolo desse pra fazer um brasato. Né? Bom, podia ser pior. Alguém poderia botar um Barolo mesmo, né? Aí podia... Não, haja bolsa. Existe um prato que é a maior... Exato. Um prato que é o maior estelionato da cozinha mundial, chama-se Brasato al Barolo. Ninguém nunca fez com Barolo aquilo. Exato. Não é possível. Né? É o maior estelionato da cozinha mundial, esse prato. Então, assim, uso muito os tintos para as carnes, branco uso muito para base de peixe, crustáceo e risoto, né? Vendo muito risoto no restaurante. Apesar de eu só ter 3 no cardápio, é um prato que sai bastante. O brasileiro gosta muito de arroz, né? E aí, pô, tu enfia manteiga e queijo ralado, não tem como, né? A galera adora. Eu, particularmente, gosto muito também. Então, só que eu não boto mais, que eu preciso ter um pouco de variedade também. Quero que as pessoas experimentem outras coisas, né? E no quesito harmonização? Você pensa nos pratos, imagina o vinho, ou às vezes toma um vinho, imagina um prato? Como é que funciona essa questão de compatibilização? Não, acho que depois de eu comer, eu penso no vinho. E assim, aqui a gama é tão ampla, né? Que é muito fácil achar alguma coisa que combine com aquilo que você está comendo. Então, assim, eu faço,
Aí o sommelier experimenta, fala, puta, isso aqui é bem com tal coisa. Ele fala, puta, é isso, mas também dá pra brincar com aquele outro. Tudo coisa que já tem na carta também, porque é muito amplo, né? A gama é muito larga. Isso é uma curiosidade que acontece aqui no Brasil, por exemplo, que não tem lá fora, né? Aqui no Brasil as pessoas primeiro escolhem o vinho, depois o que vão comer, né? Lá fora é o contrário. A primeira coisa que chega na tua mão é a carta de vinho, né? É o cardápio de comida. Sim. Aí depois que você escolheu o que você vai comer, você vai atrás de vinho pra harmonizar, entendeu? É uma outra coisa que eu tentei lá atrás colocar e não deu jeito. Não, quero primeiro escolher o vinho, depois eu vejo o que eu vou comer. Porque o pessoal já usou como aperitivo, já vai brincando e tal. Bom, e em alguns posts que vocês venham fazendo, não tem nada a ver a escolha do vinho com o prato, né? Muitas vezes. Não. Bom, tem a turma... Eu morro de rir quando tu bota lá a galera tomando Malbec e comendo sushi, né? Deve ficar maravilhoso. Nossa, na boca. Você consegue estragar os dois, né? Exato. É o melhor jeito de estragar os dois. Né? Bom, já que a gente está falando de vinho, deixa eu apresentar logo o vinho. Renato, é bem legal esse vinho, hein? E não é um vinho caro. Toda vez eu escolho um vinho baseado no meu convidado. Então, tinha que ter um vinho italiano hoje, né? Por favor. Esse é um Nebbiolo, produzido no Langhe, que é no Piemonte. Mesma região que faz Barolo, que faz Barbaresco, mas um primo mais humilde, né? Esse vinho ele não tem passagem por barrica de carvalho, que é característica dos primos mais ricos, Barolo e Barbaresco, mas é 100% Nebbiolo, a uva emblemática do Piemonte. Esse vinho é importação exclusiva da Vinho e Ponto, é o Valebelbo Nebbiolo 2020. Ele custa R$ 232 hoje, 2023. Se você estiver assistindo em 2030, eu não sei quanto vai custar. Pode estar mais barato, pode estar mais caro, pode ser outra moeda. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 anos. Então, link para comprar está na descrição. Enfim, é um vinho que eu gosto bastante. Você vê, Nebbiolo é uma uva dura, né, às vezes difícil. É um vinho que, para uma conversa aqui, ele está super agradável. É gastronômico, acho que acompanha muito bem alguns pratos, mas para hoje eu acho que ele está cumprindo bem o papel dele. Não discordarei. Você gosta bastante de vinho ou tem outras preferências de bebida? Não, eu tomo bastante vinho, mas vinho muito mais uma refeição do que alguma outra coisa para mim. Uhum. Isso dito, se eu tiver em 2 pessoas, a gente matar 2 garrafas do vinho, eu encaro como uma refeição ainda, mesmo se a gente estiver jantando. Uhum. Entendeu? Assim, posso beber muito durante uma refeição, mas assim, é difícil eu chegar em casa e tomar uma taça de vinho, por exemplo. Não. Aliás, também eu não sou o cara de beber em casa também. Uhum. Né? A não ser que tenha gente, né, tal, que é acompanhado. Mas eu bebo sempre vinho quando eu tô comendo, né? Isso sempre. E sou muito adepto desses vinhos, assim, como tu acabaste de falar. Não precisa tomar um puta vinho todo dia. Né? Isso dito, sem me contradizer, já me contradizendo, na pandemia eu liguei o foda-se e tomei tudo que eu tinha comendo qualquer coisa. Falei, vai que eu morro dessa porra de Covid. Tava lá no comecinho, tu não sabia de nada. Uhum. Tomei Barolo, uma segunda-feira às 11 da manhã, comendo fafale com molho vermelho requentado. Uhum. Tomei. Mas você quis garantir o... Ali eu liguei. Assim, a minha adega eu não deixo pra ninguém. É isso. Entendeu? Vai que, né? Você tocou no assunto Covid, era uma das perguntas. Como é que foi durante a pandemia pro restaurante? Cara, foi muito, muito complicado. A gente ficou fechado 5 meses, né? Fechado. Porque não é uma gastronomia de delivery ali, né? Não é, e eu não fiz delivery. Mesmo que... qual foi a estratégia que a gente usou? Eu fazia um prato por semana, fazia pouca coisa, fazia, sei lá, 100 unidades. Uhum. Uma delas foi o Lobster Roll. E vendia pelo Instagram do restaurante e pelo WhatsApp. Pra quê? Só pra dizer assim, ó, cozi e ainda tá vivo. Uhum. Não fechamos. Não fechamos. Tá? Não pagou nenhuma conta de luz, óbvio. Mas a ideia era essa. Uhum. E pra me tirar de casa também uma vez por semana pra fazer alguma coisa. Uhum. Senão tava ficando maluco. Por que pra nós não era viável delivery? O delivery, cara, ele é muito bom como complemento de renda.
Você não pode sustentar uma estrutura pesada de um restaurante vendendo delivery. Não tem como. Uhum. Porque o teu ticket ele é menor. Por quê? Porque eu não vou vender vinho. Tá? Não vende vinho. Não tem ali alguém oferecendo e vendendo comida. Não tem um couvert, não tem uma sobremesa. Não tem isso. Então, assim, o ticket é baixo. Eu ia ter que tirar os meus funcionários da suspensão do contrato de trabalho. Uhum. Ou seja, ter que voltar a pagá-los. Eu ia ter que voltar a pagar os meus fornecedores, que eu tinha deixado todo mundo em stand-by. Liguei para todo mundo, falei, ó, na verdade foi meu sócio que fez isso, mas foi uma decisão que nós tomamos junto. Ó, o negócio é o seguinte, tá em aberto, vai ficar. Assim que a gente voltar a trabalhar, eu começo a pagar de novo, porque eu preciso de liquidez. Porque se eu te pagar agora, não tenho liquidez para reabrir. Uhum. E aí não adianta nada. Todos eles aceitaram, né? Quem não aceitou, protestou, ficou no final da fila e hoje não trabalha mais comigo. Cada escolha uma renúncia. Ele escolheu protestar, ele me renunciou como cliente. Uhum. O iFood, na época, os aplicativos no geral, eles cobravam, sei lá, 27%. Além disso, eu tinha o custo da embalagem, ou seja, essa conta não fecha. Uhum. É impossível fazer isso. É total um ato de desespero quem fez. Não arrumou em nada a vida dele, só deixou o cara mais estressado. Tá? Então, assim, uma que eu não concordo em pagar 27% de comissão pra ninguém. Quer 27%, vem trabalhar comigo. Vem ser meu sócio. 27% é sócio grande, né? Tem que ter botado muita grana, né? Pra levar 27. Entendeu? Então, assim, não fiz, não me arrependo. Sobrevivemos. E é isso aí. E esse foi o maior desafio do restaurante ou teve outra barra, assim, que você lembra na história? Não, esse foi o maior de todo mundo, né? É. Nossa, a barra ficou muito alta, né? Essa régua tá muito alta hoje em dia. O que precisa acontecer pra ser pior que isso, né? Não tem, né? Não, mas no começo, assim... pensando assim, foi o primeiro... O Cozy já foi seu primeiro como empreendedor, certo? Foi. Como é que foi no início, assim? Teve alguma... Falou, putz, era melhor ter continuado como chefe. Cara, a primeira coisa que o Cozy me ensinou foi que a obra nunca termina, é você que decide que ela acabou. Cara, a gente tava falando disso um pouquinho antes, que uma mixagem, uma edição de um vídeo, etc. Ele não termina, você desiste. É isso. Tá? E a obra é igual. Cara, eu cheguei ao cúmulo do desespero de roubar as marretas dos caras da obra. Falei, ninguém quebra mais nada, não aguento mais. Porque, assim, chega uma hora que tu começa a achar que eles estão fazendo de propósito. Uhum. Faz lá, tá feito. No outro dia tu volta, tá quebrado. Falei, por quê? Porque tava torto. Falei, irmão, que tal fazer reto? Os caras, o retrabalho é imenso dentro de uma obra. É impressionante. E aquilo foi me dando uma aflição. E aí a gente decidiu que precisava abrir, e aí abriu. Né? Não tava pronto, mas a gente abriu. E, assim, foi... Cara, tem uma barra boa no começo mesmo. Na época eu trabalhava no Cantaloupe, quando a gente resolveu comprar o Cozy. O Cozy, ele era um restaurante chamado Família Melilli, lá na Barão de Tatuí, onde é o Borgo hoje. O Borgo foi pra lá. E... Só que era um restaurante que a Globo tinha feito o makeover com o Alex. Sabe aquelas coisas meio kitchen nightmare? Chega, dá uma arrumada e bota pra funcionar. Bom, eles fizeram isso. O pai do meu sócio tinha visto um anúncio vendendo aquele restaurante no jornal. Deu pra ele o recorte do jornal e a gente foi ver e tal. Primeiro que tava lá anunciado que era Higienópolis, né? E não era. Santa Cecília ali, né? Ali é Vila Buarque, né, na verdade. Aí, tá, mas é Higienópolis mesmo? Não, veja bem, tá bom, mas vamos lá ver. Chegamos lá pra ver aquele negócio. Dava pra ver que tinha sido feito uma reforma cinematográfica. Nada ali era muito real. Tá? Os caras deram tapa. Você não consegue. Acabei de dizer que a obra termina só quando se desiste dela. Como é que em uma semana tu consegue arrumar de verdade? Só que era o que a gente tinha grana para comprar. Então a gente abraçou a ideia. E qual que era o plano? Trabalhar com ela. Comprei ela em junho. Compramos em junho e assumimos em julho. Que tem aquele primeiro mês que é para comprovar o faturamento e tal, as coisas, né? Então a gente bateu o martelo mesmo em julho e a gente assumiu. Eu ainda era chefe do Cantaloupe.
Então eu ficava indo e voltando para os dois igual um maluco esse tempo todo. E o que a gente fez? Na verdade era uma cantina italiana onde eles não fabricavam nada e a comida era bem mais ou menos. Era bem ruim. Então a gente começou a fazer aquilo que estava no cardápio deles. Produzir e deixar melhor aquilo. Não mudei o cardápio no primeiro momento, até porque eu não tinha tempo. Eu estava lá no Cantaloupe ainda. Fiquei com a bunda em 2 cadeiras 2 meses e meio. Fui sair do Cantaloupe no meio de setembro, que foi quando eles conseguiram achar alguém para me substituir. Fiquei fazendo a vez até eles acharem, né? E assim, cara, na época a gente vendia menu executivo a 17, era 15, eu aumentei para 17, os caras reclamavam. Não, mas se eu não comer a salada, faz por 15. Era nesse nível assim. Porque, vamos lá, eu também sem querer sacanear, o que era vendido por 17 pau tava caro, porque era ruim. Então eu comecei a fazer bom e aumentei um pouquinho, né, cara? Aí trabalhamos assim, a ideia era trabalhar daquele jeito, fechar, reformar e abrir e cozir. Fomos no banco, pedir dinheiro, obviamente. Aí fizemos um projeto. Aí a nossa gerente falou, porra, nunca vi um negócio tão bem feitinho, fica tranquilo, vai dar tudo certo. O dia que for começar a obra, não sei o quê, é só sair mandando bala que a gente vai, que tá tudo certo. O que a gente fez? Negociamos com os fornecedores de material, obra, não sei o quê, equipamento, tudo à vista, porque o que acontecia? A gente dava um sinal de 30% e o banco inteirava os outros 70% e eu pagava o banco depois como era o dinheiro mais barato da época, né? Só que a gente foi muito mirim, porque a gente acreditou na gerente. E deu dia 25 de dezembro de 2008. Saímos quebrando o restaurante todo. E eu fui passar uns dias em Florianópolis, porque eu sou de Florianópolis, né? Peguei meus filhos e fomos. Cara, passou, sei lá, uma semana, meu sócio liga apavorado. Fudeu, quebramos. Falei, como é que quebramos? Nem abrimos ainda. Ele falou, cara... Não saiu o financiamento. Sei lá, a gente precisava de 200 pila, os caras deram 100. Falei, pô, mas a mulher falou que tinha. Falou, foi o que eu disse pra ela. Você disse que tava tudo certo. Então, aí eu aprendi também que a gente só aceita ou a vitória ou a derrota quando tá assinado, né? No caso do banco, com o dinheiro no aplicativo ali aparecendo, né? Foda. É bem complicado. Aí o que faz? Aí pega um dinheiro caro e termina a obra e vamos ver onde vai dar, né? E aí, essa foi uma grande dificuldade que a gente teve. Só que aí a obra que era para durar 60 dias, durou 90. E óbvio... E custou mais. Além de ter custado muito mais, durou um mês a mais de aluguel, que é óbvio que a antiga proprietária, que não é, digamos assim, um exemplo de pessoa a ser seguido, era óbvio que ela não ia aliviar para nós. E funcionário, né? Porque tá todo mundo recebendo, ninguém tá nem aí se abriu ou não, né? Tinha que pagar. Então essa foi uma lição que eu aprendi a duras penas. Custou caro. Custou bem caro. Imagino. Ô Renato, e como é que você vê a cena gastronômica de São Paulo hoje? Melhor, pior? Melhor. Acho que o Brasil em si evoluiu bastante, né? O Brasil evoluiu bastante. Eu não acho que São Paulo seja tudo isso que todo mundo fala. Não é uma capital mundial? Mundial não, pelo amor de Deus. A gente precisa vestir a sandália da humildade, né? Pra comparar com o resto do mundo, a gente... Se come bem em São Paulo? Sim, pra caralho. Só que eu acho que São Paulo tem muito mais quantidade do que qualidade. Se come muito mal em São Paulo também. Uma cena que me chama a atenção hoje é justamente o Off São Paulo. Tá pipocando lugares muito legais fora daqui. Sabe? Em outros estados. Só que aí a galera meio que se destaca ali sozinha no cantinho deles. Que São Paulo tem um número um pouco maior disso. Por razões óbvias. Né? Não é porque é uma cidade muito maior que comporta mais tipo de coisa desse jeito. Né? Mas assim, antigamente as pessoas falavam que se comia em São Paulo melhor do que em Nova York. Para, né? Para. As pessoas falam que a pizza daqui é melhor que da Itália. Para. Assim, isso é um outro absurdo que as pessoas falam.
né? Eu quebro esse argumento da seguinte forma. O que a gente precisa para fazer uma boa pizza? Farinha. E a farinha dos caras é muito melhor. Tomate. Precisa falar de tomate? Não. Queijo. Precisa falar de queijo? Acabou. Sabe? Não. Porque aqui a gente tem a cultura do quanto mais melhor, né? Que vem aquele naco de coisa e tal. E lá a pizza é individual. Sim. Você come uma pizza inteira porque cabe. Uma porque a massa é fermentada do jeito certo. Hoje em dia as pizzarias estão fermentando bem. A gente aprendeu a fazer pizza. Uhum. Mas daí é dizer que é melhor do que da Itália, vamos vestir de novo a sandália da humildade, entendeu? E já que a gente está falando de cena gastronômica, o nosso quarto convidado foi o Maurício Schwartz. E aí ele contou umas histórias legais. Como é que foi participar do Chefe da Rua, virada cultural, o hambúrguer de pato? Cara, foi muito louco. Ele foi jantar lá no restaurante e falou, pô, chefe, preciso te convidar pra fazer um negócio e tal. Explicou todo o evento. Cada coisa que ele ia falando na minha cabeça, falando, puta, ele é mais louco do que eu pensava. Não é possível que ele abraçou essa ideia. E uma coisa que me marcou muito foi que tinha que levar 2.000 unidades. Independente do que a gente fosse fazer. Esse número era pré-definido. Era o mínimo. Quem quisesse levava mais. Uhum. Era o mínimo necessário. Eu falava, puta, 2.000. Eu falei, não tem ideia do que ele tá falando. 2.000 é muita coisa. Pô, ia ter, sei lá, 20 barracas, não me lembro quantas pessoas eram, mas era um evento grande. Aí eu, provavelmente depois de tomar um vinhozinho, falei pra ele assim, vou fazer um hambúrguer de pato com maionese de trufa. Puta, ele pirou, pô, é isso mesmo, vamos fazer e tal. E aí, cara, cada vez que eu ia... Daí fechamos lá e tal. Ia chegando cada vez mais perto do evento, eu com medo da história de ter sido ousado demais e não conseguir vender as 2.000 unidades. Pensei, puta, vou comer hambúrguer de pato o resto da minha vida, né? Vai sobrar. Porque dava quase meia tonelada, né? Dava 490 e poucos quilos de pato. Uhum. Eu cometi um genocídio patal, né? Tem pato no Brasil pra isso? E aí eu fechei uma parceria com o meu fornecedor de carne de pato, que era o Pierre. Um parênteses na piada de pato. Você serve pato no restaurante hoje? Sim. É difícil conseguir, né? Pelo menos é óbvio que o restaurante tem a prioridade, mas às vezes eu tento comprar com um fornecedor que é o mesmo dos restaurantes e o cara fala, não, hoje não tem, não tem. É complicado, exato. E aí em parceria com o Pierre, que é o meu fornecedor desde sempre, falei, Pierre, acabei de me meter numa encrenca, preciso da tua ajuda. Ele, vamos fazer tal. Falei, vamos fazer uns blends, que eu queria botar porco junto pra que ficasse melhor mesmo, na verdade. Não era pra fazer render. Uhum. Era pra dar uma mudada. Fizemos 3 testes. Não gostei de nenhum. Falei, faz um só de pato e moe só a pele do peito junto. Uhum. Perfeito. Aí, falei, já achamos. Agora eu preciso de 2.000 unidades desse aí. Faz a conta aí, depois a gente vê. Aí, beleza, fizemos. Tem uma parte boa dessa história que é o seguinte. No dia que ele foi me convidar, ele falou, não se preocupa, porque vai ter luz no minhocão, e aí pode levar coisa elétrica e não sei o quê. Eu falei, luz no minhocão? Não, a prefeitura já se prontificou, vai ligar. Em política eu nunca acreditei. Uhum. Acreditei em outras coisas, mas político eu nunca. Falei, não posso levar gás? Não, gás o bombeiro não deixa. E falei, e brasa? Falou, brasa pode. Falei, então não precisa nem ligar a luz da minha barraca. Aí ele falou, por que você quer brasa? Falei, relaxa que eu me viro. O que eu fiz? Eu peguei duas churrasqueiras grandes, enfiei 2 chapas em cima, carvão, fogo embaixo e fui na chapa. Uhum. Mas instalaram a luz? Por que o meu hambúrguer foi o primeiro a acabar? Por quê? Porque eu fui um dos únicos que abriu na hora, eu e o cara do churrasquinho, porque a gente tinha luz para trabalhar. Então às 8 da manhã já tinha uma fila gigante do lado da minha barraca, esperando para comer, porque era o que tinha. Uhum. Cara, e aí vai dando um desespero, porque assim, no final, quando o pau tá pegando mesmo, tu já enfia o saco de carvão sem nem abrir, né? Uhum. Joga ele fechado no negócio Deixa e vambora, deixa pegar fogo e vambora. Eu me lembro o Ravi, que trabalhava comigo na época, chefe, como é que tá a fila? Eu falei, Ravi, não olha, porque eu tô ficando com medo, cara, não olha, porque tá feio o negócio. E aí o que aconteceu? O cara da organização foi muito ninja, porque eu teria sido cabaço e teria feito esse erro. Ele falou assim, chefe, quantas porções você tem agora, porque eu vou travar a tua fila.
Porque ele viu que a minha tava cheia desde o começo. Isso é, quando ele veio falar comigo, já era, sei lá, já era umas 11 e pouco, meio-dia. Eu falei, cara, eu contava pelos pães, né, que eu tinha. Uhum. Falei, porque era mais fácil, né? Tava em caixa, fechado. Eu falei, tenho mais de 250 pães. Aí o que ele fez? Ele foi lá e travou a fila em 150, porque eu não podia... se o cara quisesse 2, como é que eu ia fazer? Ah, sim, sim. Né? Não era um por pessoa, né? E aí ele travou a fila e beleza, acabou, zeramos. Foi o primeiro a acabar. Pô, 2.000, né? E aí o seguinte, a gente não conseguia desmontar a barraca pra ir embora, porque tava lotado, foi uma loucura. E aí as pessoas, umas velhinhas, você é um irresponsável, eu vim de Campinas até aqui pra comer esse sanduíche e acabou. Eu falei, acabou? 2.000 unidades, acabou, a culpa é minha? As pessoas ficam bravas, né? Sim. E, cara, eu comecei a receber ligação no restaurante, e-mail reclamando, e não sei o quê. Sabe o que eu fiz? Botei o hambúrguer no restaurante 1 mês. Falei, ó, quem não conseguiu comer, pode vir que eu vou fazer 1 mês aqui no restaurante. Fiz durante 1 mês. E era legal porque o pessoal tomava um vinhão e comia o hambúrguer com a mão, entendeu? Uhum. Era bem legal. E foi um sucesso, assim, estrondoso, né? Só que o meu grande diferencial foi não ter precisado da prefeitura, né? Na Brasa. E aí, 2013 foi qual? Deixa eu puxar aqui. Cadê o Maurício aqui? Que ele me mandou. Ah, foi o Corn Dog no 2013, né? Ah, foi. Foi corn dog também. 2.000 também ou já aumentou o número pra esse ano? Não, 2.000, mas corn dog é mais fácil, né? Né? Esse não... Já tava com as salsichas, espetava, plugava na massa e jogava na fritadeira, foi tranquilo. E a hype foi menor em 2013? Ou Foi. Ou consolidou 2012? Não, o que aconteceu foi o seguinte, 2012 foi tão forte que houveram uns probleminhas, né? Uhum. E... Leves, né? Então, assim, assustou quem foi, né? Mas eu vendi todos os corn dog em 13. Nesse momento, o corta-gotas é vida, porque o malabarismo que eu tô fazendo pra exato. servir... Então eu falo, porra, sommelier com corta-gotas. Não. Nessa hora precisa. É melhor. Renato, eu abri caixinha de perguntas, aí agora é o que a galera mandou. Tinha um roteirinho, agora o pessoal mandou. Quem que é um chefe que te inspira hoje? Cara, já tive tanta decepção com gente que me inspirava depois que eu conheci, que é meio complicado. Esse é um problema, né? Você conhecer seus ídolos. Ah, mas eu sou muito grato e devo muito aos que eu trabalhei, né? E me inspiro muito neles, em ser como eles foram, não só gastronomicamente, mas como gestão do negócio todo, né? Isso. Então, pô, o cara negociou meu salário pra eu ir embora do restaurante. Isso é sensacional. Porra, pai não faz isso, né? Foi. E os planos pro Cozi? Cara, o Cozi acabou de mudar, né? Acabou de mudar, faz 2 anos. Mudamos no meio da pandemia também, loucura. Foi quando a ocasião se apresentou. E... É loucura, mas também é uma baita oportunidade, né? Aquele momento tá fechado, de repente negociar melhor um ponto novo. É isso. Foi exatamente isso. Só que ninguém tinha certeza de nada, né? Exato. Vai durar quanto tempo? 1 ano, 2, 10? Eu bem ingênuo que fui, quando eles começaram a falar, 14 dias, tal, não sei o que, eu falei, 14 dias, o brasileiro é meio indisciplinado, vamos estender essa porra para uns 4 meses. Durou tá 1 ano, né, o negócio, não acaba, né? Então, cara, por enquanto, os planos são esses, a ideia no futuro próximo é fazer um fine dining, mas aí não cozi. Algo só degustação, no máximo 30 lugares, aberto só à noite, para eu voltar a me divertir um pouco mais cozinhando. Não que eu não me divirta hoje, mas eu me divirto mais fazendo isso. Que a minha base forte é essa, fine dining, né? E porque o Cozi, querendo ou não, é um restaurante comercial, né? As pessoas vão mais de uma vez por semana ao Cozi, que é bem diferente do fine dining, que as pessoas não vão 2 vezes por ano. Por isso que o fine dining tem que ser menor mesmo, né? Que é um restaurante de celebração, as pessoas só vão para celebrar. Inclusive, as pessoas vão para comer, né? Então a ideia é lançar um fine dining aí, talvez nós estamos em 23, talvez 24,
começando a amadurecer essa ideia. E a proporção almoço e jantar? É equivalente? Lota os dois horários? Como Não, que o jantar é um pouquinho mais forte. É? Mesmo o executivo tendo todo esse atrativo? Cara, tu sabe que o executivo, hoje que a gente tá nos Jardins, ele vende muito menos do que antes? É. Na verdade, hoje o executivo, a pessoa compra se ela gosta. Se ela não gosta, ela simplesmente pede um prato do cardápio. Sim. Não é a nota de corte, o preço, entendeu? Na Santa Cecília, 90% do meu almoço era executivo. O atrativo era O preço. combinado, né? É isso. E tem confraria de vinho lá? Tem, aparece bastante. É. Vou marcar uma lá. Pode marcar, não. Bem conversadinho, a gente faz um menu legal. Pô, bacana. aí sim. Muito bom. E aí, outra pergunta que surgiu aqui, provavelmente seja um estudante até de gastronomia, qual que é o conselho para um jovem chefe? Respondo isso todo dia que eu abro. Saia correndo. Eu abro as minhas perguntas, eu faço no domingo, né? Uhum. Eu chamo de perguntas dominicais. Aparece de tudo. Respondo muito essa. Cara, primeiro, não conta a hora. Segundo, curte cada momento. Sabe? Hoje em dia o que eu mais sinto falta é de cozinhar todo dia. E eles não, eles querem chegar no restaurante, em um ano eles acham que já sabe tudo e já querem ser chefe, que é a parte mais chata. Tem que ficar resolvendo pepino em vez de cozinhar, que é o mais legal. Exatamente. Então não conta a hora, curte o momento e, cara, absorve o máximo. Eu tinha visto uma entrevista sua que você falava exatamente isso, que você falava assim, eu não recomendo no sentido legal da coisa, mas no sentido de aprendizado. Que você trabalhava 16 horas por dia, então você aprendia o dobro do cara que trabalhava 8. Mas isso é uma matemática muito básica, né? Assim, e eu nunca reclamei, sempre fiz porque quis. Né? Hoje a gente não pode, né? Aqui no Brasil é proibido dar um puta rolo, por isso que eu digo, vai embora, vai trabalhar em outro lugar, depois tu volta. E é isso, tu aprende o dobro de uma pessoa normal. E pra mim valeu a pena. Então o conselho é trabalhar, né? Trabalhar, exato. E deixa eu ver uma outra aqui. E essa é pior ainda, então. Conselho para quem quer abrir um restaurante no Brasil. Procura um psiquiatra. Não, na verdade, assim, é bem... Primeira pergunta antes de dar o conselho, é do ramo? Não é o aposentado do mercado. É do ramo? Que é... Tá preparado para ralar o cu na ostra? Porque assim, pode ser um bom negócio? Pode, realmente tem. Vamos lá, um restaurante bem administrado hoje, na última linha, vai te deixar entre 12% e 18%. Tô falando de comida boa, não tô falando de fast food, que aí esse valor pode subir um pouco mais. Qual é o investimento que te dá isso? Nenhum. Né? 18%? Nenhum dá. Em cima do faturamento? Impossível. Porém, tem mês que é toco. A gente é muito frágil. Assim, imagina o seguinte, final de Libertadores acaba com o meu movimento. Final de novela acaba com o meu movimento. Chuva acaba com o meu movimento. Tudo acaba com o movimento. Então, assim, a gente é muito frágil. Então, assim, pode ser um bom negócio? Pode. Pode ser um péssimo negócio? Muitas vezes. Desculpa. Muitas vezes. Então, assim, o conselho se você estiver preparado, saiba que você vai trabalhar muito mais do que a média. Ou não abre. Não, e no Brasil é mais complicado. Como é que é abrir um restaurante na Europa? Ainda aquela história da casa de família? Olha, é um business muito mais avançado que no Brasil? Como é que é hoje? Não, tem de tudo. Por exemplo, os estrelados grandes, por exemplo, hoje a maioria deles são das corporações, que tem como flagship. E estive agora em Paris em outubro do ano passado, fui comer no Pré-Catalan, que era um dos meus restaurantes fetiches que eu sempre quis ir, que é o tipo de comida que eu me identifico, que é comida com cara, cheiro e gosto de comida. Aquilo pra mim é o must. E eles têm 3 estrelas há muitos anos e tal. Que é de uma corporation dessa aí, que eu não vou me lembrar, não sei se é a Cor, que é a joia da coroa deles. Então esses caras não precisam ganhar dinheiro. Tanto é que o restaurante ele não abre segunda, terça e quarta. E tá tudo bem. Tá? Os restaurantes do dia a dia tem muito esse lance da família mesmo. Principalmente França, Itália. Uma coisa mais convivial. E tem os meios termos.
que aí é um pouco mais profissional. Mas assim, fine dining, hoje em dia é coisa de flagship, a maioria deles. Não tem muito como não ser. E... Meu Deus, desculpa. Não, tranquilo. Vai ter que cortar isso, né? Você vai e a gente dá risada, porque eu também tô com o nariz assim, ó. Nossa. E assim, tem muito desse restaurante, principalmente na Itália, tem muito desse que é a mãe na cozinha, o filho no salão e o pai não sei aonde. Que tu chega lá e tem, que são geniais, às vezes chega lá, tem 2 antepastos, 2 massas e uma sobremesa, e escolhe um e vambora, e é isso aí. O vinho da casa custa 5 euros o meio litro e é ok. E pode ser uma excelente experiência, né, de comida típica, né, porque geralmente não é muito rebuscado esse tipo de coisa. Sim. Mas com relação a taxa, essas coisas assim, a Europa tá meio complicado, né? Por exemplo, Estados Unidos é um pouco menos complicado que isso, com relação a imposto e tal. Eu tive vendo para abrir um cozinho uma vez nos Estados Unidos, acabou não dando certo. Porém, hoje as pessoas que estão lá estão reclamando muito da falta de mão de obra, né? Não tem pessoa para trabalhar. Porque lá tu paga o cara pela hora trabalhada, né? Então, ele não vai trabalhar, ou tu desconta a hora dele, ou tu manda ele embora, mas ele não foi, né? Então a galera não tem o mesmo comprometimento, né? Então eu tenho um amigo que tem um restaurante lá amigo não, conhecido. Em Washington, tá reclamando horrores porque a galera simplesmente não vai trabalhar. Só que lá é mais fácil, lá dá mais dinheiro. Quando o sistema é feito para dar certo, é mais fácil. O nosso é feito para dar errado, né? E pra gente finalizar, qual que é a gastronomia que você acha que falta aqui no Brasil, ou que não é tão explorada como deveria? Que você sente falta de encontrar um restaurante do estilo? Eita. Cara, eu gosto muito de comida do Middle East, assim, sabe? Essas coisas meio Israel, tal. A gente tem um que é o Pinat, que eu adoro, né? Eu vou bastante, mas é muito mais street food do que rango mesmo. Mas eu vou bastante, acho muito bom. Acho bem verdadeiro. Mas só tem ele. Onde que você vai comer esse tipo de coisa? Se não for nele. Acho... que eu sinto falta, tem poucos. Eu vou muito ao restaurante coreano também, adoro. Tanto o churrasco quanto as comidas normal. Mas não tenho assim que eu sinta muita falta, não, na verdade. Pelo menos assim, não consigo lembrar agora. Muito bom. Renato, cara, que prazer você falar comigo. A gente tem uma tradição aqui, são 10 episódios, já deu para criar uma tradição. O convidado precisa assinar a rolha do vinho e depositar no vasinho que eu vou pegar aqui. Opa! E aí eu já falei em outros episódios, todo mundo reclama assim, por que você não deixa a caneta em cima da mesa? E eu falo, porque eu quero virar e pegar a caneta, não vou deixar aqui em cima. Que é pra vocês terem do que reclamar depois. Pra gerar um comentário. Comenta aí o que você achou do episódio. Aqui a caneta, o vaso. Eita, não tá escrevendo, peraí. Agora foi. Tem que dar uma forçadinha. Não é a melhor caneta. Arrumar aí um patrocinador de caneta para esse momento. Alô, marcas! Que de hoje? 20... E não faz pergunta difícil. 23. 23/2, é isso aí. 02/23. E acho que vai pro ar, se eu não estiver errando a conta, 5 de março. Aqui temos, 10 vinhos no Tanino Cast. Vamos chegar em 100, hein? Vamos encher esse vaso aqui. Senhoras e senhores, Renato Carione, muito obrigado pela presença. Muito obrigado que pelo papo convite. Delícia. Foi um prazer dividir um pouquinho da minha história aqui com vocês. Próxima meta agora é uma confraria de vinho lá no Cozi, mas com o senhor na mesa, hein? Serão muito bem-vindos. Não, mas eu não vou conseguir. Não, Depois dá um jeito. Depois que eu servir, eu sento. Não, aí tudo bem. Aí sim. Gente, muito obrigado. Aguardo vocês no 11º episódio, que
que em breve vai estar no ar também. Saúde!